Começa agora pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magna Vita. Eu tenho falado muito da necessidade da gente prestar atenção na renovação e na bancada que será eleita para a Assembleia Legislativa Estadual. Tão importante quanto eleger deputados federais, eleger governador, senador, está também a eleição dos deputados estaduais. E hoje eu fiz questão de convidar para esse bate-papo aquilo que eu considerei uma fraternidade e um sucesso que eu vejo na vida política do Rio de Janeiro, que é a ampliação da presença da família Caiado. Eu tenho a honra de receber aqui primeiro o mais velho, que é o Cláudio Caiado, ex-secretário da Prefeitura, estreante agora na vida política como candidato a deputado estadual, e o seu irmão, o vereador e veterano Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal, vereador, deputado estadual e hoje engajado aí nesse pleito de ampliar a atuação da família na área política. Eu vou começar primeiro com o Caiado, porque você foi deputado estadual, estava deputado estadual, houve aí no final uma rearrumação de votos naquela questão do último pleito, você passou para a suplência, mas você reassume o seu mandato de vereador e você assume também a presidência da Câmara, tendo sido muito bem votado no último pleito municipal. Como é que você vê essa entrada do seu irmão mais velho na vida política? Primeiro, Magna Vita, agradeci muito a oportunidade. Eu e o Cláudio Caiado estávamos aqui com você, que é o ícone do jornalismo. Toda vez a gente acorda de manhã, ou vê o WhatsApp, vê o jornal, sempre é uma referência para todos nós na vida pública, para poder ter as informações e nos nortear nas nossas ações. E falar do Cláudio Caiado não é só por irmão de vida, não. Ele, na verdade, faz parte da minha trajetória pública há muitos anos. Inclusive, ele trabalhou comigo na Câmara Municipal no meu primeiro mandato, né? Me elegi vereador na época muito novo, tinha 22 para 23 anos. E ele me ajudou a planejar o meu mandato. E ele fazendo parte dessa trajetória. E recentemente, a convite do prefeito Eduardo Paes, assumindo a secretaria com muita relevância, numa área que atinge as pessoas que mais precisam, o credenciou e o motivou, e o nosso grupo político, enfim, que o prefeito Eduardo Paes faz parte, decidiu de ter nesse processo de renovação com capacidade e experiência para colocar à disposição da população na Assembleia Legislativa, como você colocou aqui. Então, acredito que a minha experiência também que eu tive como deputado estadual, eu acho que essa junção, ter no nosso grupo político alguém para poder defender a esfera estadual é fundamental. Já temos aí nosso trabalho como vereador, né, que obviamente tem a esfera direta municipal, e ter um deputado eu acho que é fundamental para discutir em assuntos relevantes, sem dúvida alguma são diversos, mas a segurança pública e o saneamento básico, acho que é fundamental a gente ter um representante. Ô Cláudio, o primeiro obstáculo que você enfrenta é a má vontade do eleitor com relação à política, né? Sim. Quando aliás, você me confidenciou isso lá no Rock in Rio, que quando você vai pedir voto, a primeira coisa é demover a imagem, quebrar o gelo. Me fala sobre isso. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Eu que te acompanho há muito tempo aí, sempre lendo as suas matérias, para mim é uma honra estar aqui, então queria muito agradecer a participação. Realmente a gente tem aí uma classe política muito criticada, né, mano? Então a gente fica realmente, primeiro, tendo que ultrapassar essa barreira de mostrar para a pessoa quem nós somos, de onde nós viemos, qual a nossa história, e para depois sim a pessoa nos olhar com outros olhos e nos dar a oportunidade de se expressar. Então primeiro a gente precisa quebrar a barreira do preconceito. Preconceito é uma coisa muito ruim em qualquer esfera, e as pessoas estão realmente com preconceito com a política, que a gente está precisando quebrar e provar para as pessoas que tem gente do bem na política. Como é que é mais um filho da dona Jaci? Ela está ativa, né? Jússi. Tá. Dona Jússi, né? Sim. Ela está ativa na política, né? Tá, minha mãe é professora aposentada, mas, como eu sempre falo nos meus discursos, tudo na vida é política.
Desde uma sindicância de um prédio até uma escola, dar aula numa escola, ser diretor de uma escola. Outro dia ela convocou o pessoal do Península lá para fazer uma reunião. Ter um papo, exatamente, para apresentar as propostas. E minha mãe está atuante. Qual a idade dela? Foi atuante ela, né? Minha mãe tem 70. Minha mãe Ela sempre foi um cabo eleitoral seu? A professora aposentada é servidora do Estado. Então ela sabe como é a essência como que o poder público interfere na vida das pessoas. Vamos falar de família. Você perdeu o Cláudio, que é o xará, o teu pai, de uma forma assim muito repentina, foi muito cedo. Qual o grande ensinamento que ele deixou para vocês? Acho que, primeiro assim, falar que até quando eu perdi, não só quando eu perdi meu pai, enfim, mas o meu irmão sempre teve um papel fraterno dentro de casa. Inclusive, assim, uma curiosidade, acho que poucas pessoas sabem, eu só fui candidato a vereador em 2004 graças ao Cláudio. No caso, ele, que está aqui, o nome do meu pai também era Cláudio, porque o meu pai e minha mãe era o contrário, era muito jovem para poder ser candidato. Foi ele que bateu firme na mesa lá dentro de casa, falou, cara, é o sonho dele, tem que ser, o garoto é vocacionado para isso, e foi isso. Mas o maior legado que meu pai deixou, sem dúvida alguma, é ter caráter, é de você ter, ainda mais na vida pública, sempre buscar ter muita ética, transparência, e ser amigo das pessoas, e você ser a mesma pessoa, né? E você possa atender a todos, indiferente de qual classe que seja, ter muita humildade. Acho que esse é um dos maiores legados e, sem dúvida alguma, preservar as amizades e preservar a família. Acho que a família é um grande legado que nos deixa a união da nossa família, que se estende aos amigos, né? O Cláudio, como é que foi segurar o bastão e virar assim, o chefe da família de uma hora para outra? Assim? Na verdade, Magnavito, meu pai é insubstituível, né? A gente consegue ocupar um espaço de tentar ajudar por ser irmão mais velho, mas substituir é impossível. Cada um tem a sua identidade, né? Cada um tem a sua maneira de ser. Mas o maior ensinamento que meu pai deixou, e que a gente tem que tentar levar isso para a política, sempre fala, é se colocar no lugar do outro. Sempre. Sempre em qualquer ação, em qualquer atitude, se coloque no lugar do outro e veja como você se portaria, como seria a sua atitude, como você reagiria àquela situação. Assim a gente respeita mais as pessoas, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, seja em qualquer situação, a gente olha para os dois ângulos e tem mais sensatez em conduzir. Lá atrás, você que empurrou Sim. o carro. E dessa vez, foi ele que te empurrou? Foi. Como é que foi? Me conta essa história. Foi, na verdade, a Secretaria de Habitação foi um divisor de águas na minha vida, né? A gente viu a importância... Você nunca tinha tido um cargo público Não. com essa relevância de secretário? Não. E eu vi como a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. E isso me despertou realmente o interesse de levar a vida pública um pouco mais a fundo, e foi o divisor de águas na minha vida realmente. A gente vê que... E o Kassab tinha falado isso para mim uma vez numa reunião que eu fui. Ele falou assim, a gente critica a população por escolher errado, por votar errado, mas você consegue ter poucas pessoas da iniciativa privada que queiram vir prestar serviço na vida pública. A vida pública fica se fechando, com falta de quadros novos, com falta de pessoas que estejam preparadas. Repara isso, faz uma análise disso. Convoque seus amigos, empresários, profissionais autônomos, e convoquem para colocar o nome à disposição. Realmente a gente encontra muita resistência. E aí... Aquele obstáculo que você falou, né? Exatamente. O preconceito que existe com relação à vida pública. E a gente precisa de quadros bons na política, a gente precisa de pessoas que entreguem, né? Que tenham capacidade de entregar, que tenham a política com um propósito diferente, que não seja um propósito de poder pessoal. A gente tem que ter um propósito na política que não seja de poder pessoal, né? O que é que você destaca mais nesse aspecto do seu irmão? O meu irmão... No exercício, você como responsável... Então, o meu irmão sempre foi um político que pensou sempre no bem-estar social, um cidadão do bem comprometido com as causas sociais, que sempre lutou por diferentes demandas, não tem um assunto específico, mas os problemas na vida eles vão acontecendo, né, as situações vão acontecendo, e o Caiado nunca teve um projeto de poder pessoal. A gente sempre tem essa linha. Quando você vai para a política, o teu projeto, o teu propósito não pode ser um projeto de poder pessoal. Tem um irmão ficha limpa, que nunca se envolveu em escândalo, que tem uma carreira política com P maiúsculo, isso lhe dá muita responsabilidade. Sim, também. Né? Eu falo isso no meu discurso todo. A responsabilidade é grande, mas é uma condição sine qua non, que num país como o nosso a gente precisa ressaltar. Mas o certo era nem ressaltar essa qualidade, né? Ser honesto
É o básico. É o básico. E aí, como é que é? Você se sente, Caiado? Porque as tentações são grandes para quem está no poder. Ainda mais como presidente de um poder, como você está como presidente da Câmara. Como é que você tem visto essa renovação dos quadros? E como o seu irmão colocou muito bem, o fato de ser ficha limpa, não ser ficha suja, deveria ser pré-requisito para todo mundo, não exceção, deveria ser a regra, né? Virou virtude, né? Mas na nossa cabeça, obviamente, é obrigação. E encara a política, como eu sempre encarei, Magna Vita, como um sacerdócio. Você tem que estar ali para poder viver realmente para a vida pública e se dedicar, se comprometer, sem hora para nada. Acho que a dedicação, e esse envolvimento, né? Você vai se envolvendo, e é importante o ponto que o Cláudio tocou, quando ele fez parte lá da Secretaria de Habitação, quanto você pode ajudar as pessoas. Você consegue, de fato, o seu mandato, que foi confiado pela população, tem uma representatividade que, se você quiser trabalhar de verdade, que esse é o nosso lema, não existe só época de eleição, trabalhar o tempo todo, você consegue ajudar muito e que as coisas realmente aconteçam. Uma curiosidade, você hoje, esse ano, é a primeira vez que você não está pedindo voto para você mesmo, né? Como é que é? É mais fácil pedir voto para o irmão do que para você mesmo? Como é que você está? Como é que está sendo feito esse trabalho de cabo eleitoral agora? Assim, eu vou falar que quando o nosso grupo decidiu de lançá-lo, não foi porque era o irmão do Caiado, não, pela realmente fazer parte da nossa trajetória, por ser capacitado, ter uma formação e o teste na secretaria, o que credenciou realmente. Se pegar os dados da secretaria, vai ver que a secretaria deslanchou sobre a gestão dele. Então, para mim é o seguinte, não é difícil pedir voto para ele, é fácil, porque tem todas as características que levam o que a população quer. E a nossa trajetória, enfim, sendo junto assim, pelo nome, ser irmão, até ajuda, contribui. Então, para mim, não vejo dificuldade, não. Eu acho que até mais fácil pedir voto para ele do que para mim, né? Então, acho que tem essa questão do prefeito Eduardo Paes. Como é que você está vendo aí essa dedicação do prefeito em fazer uma bancada? A sensação que tem é que ele está muito preocupado em eleger deputados federais, aí, que, aliás, todos os partidos estão querendo fazer por conta de fundo partidário, por conta da composição, mas o legislativo estadual é importante. Como é que o PSD vai sair na questão do estadual? O Eduardo assumiu, né? Enfim, o Eduardo Paes, não estou falando do prefeito, ele assumiu a função de presidente estadual do partido, na qual que ele teve que fazer um planejamento. E todos os partidos, pela nossa legislação eleitoral, se resume a realmente eleger mais deputados federais, porque envolve fundo partidário, televisão, representatividade de emendas de bancadas para os seus estados, e a dedicação, sem dúvida alguma, foi bem aliada a nível federal. Mas ele, como presidente estadual, ele não deixou de o Cláudio pode até falar melhor do que eu, porque é do mesmo partido que ele, hoje, né, e participou das reuniões, e se dedicou muito à nominata estadual também. Hoje tem uma nominata, inclusive, com grandes quadros. Você se manteve no DEM, né? Tem o Luiz Paulo Correia da Rocha, que é um grande quadro, está lá, por exemplo. Você se manteve no DEM ou você está sem partido? Não, estou sem partido hoje. Sem partido ainda, né? Estou sem partido em função que o meu partido sempre foi um único, o DEM, né? Só tinha mudado de nome PFL, e teve a fusão do PSL com o DEM, e que virou União Brasil. Então hoje estou sem partido. E vamos aí no futuro aí analisar, juntamente com o grupo político, com o próprio Eduardo Paes. Você chegou a ser lembrado para ser candidato a vice-governador. Como é que você resistiu? Sim, não teve nenhum convite oficial, mas eu acho que existem fases da nossa vida pessoal e, na minha casa, na minha vida pública. Eu publiquei uma foto até do Eduardo conversando longamente. Teve uma conversa de quase uma hora dos dois, Eduardo e o Cláudio Castro, agora no Rock in Rio, tá? Eu até fotografei essa conversa, botei os dois juntos. Como é que você vê? A gente fica feliz de ser lembrado o nome, né? Mas eu acho que a gente, como eu falo, assim, como eu faço parte de um grupo político, a decisão não cabe só a mim, cabe a um consenso do grupo, né? Que você tem que discutir e optar a melhor forma que acha. E eu acho que é muito legal, muito saudável, eles o tempo todo estarem conversando, não só no Rock in Rio, mas sempre o vejo e participo de algumas conversas, sempre no objetivo de ajudar o Rio de Janeiro. Você acha que vai ter chance de estarem juntos no segundo turno? Acho que não acabou o primeiro turno ainda, né? Tem que ver o que vai acontecer. O Eduardo fez, enfim, junto com o grupo político, fez uma aposta de apoiar o Rodrigo Neves. A questão da habitação está muito no início ainda, né? Para saber se... Caiado, eu vou pedir um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Magna Vita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.
Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. E voltamos com o programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. E aqui eu deixei uma questão no ar que eu queria agora perguntar. A questão da habitação é uma questão crítica. Como é que foi a sua atuação lá na Secretaria? Quais foram os grandes projetos que você tocou? Nosso principal projeto foi o Morar Carioca, o retorno de Morar Carioca, o antigo Favela Bairro, que é o programa de urbanização, né, integrada às comunidades. A gente conseguiu voltar com esse programa que estava parado aí há 6 anos. E o maior valor já colocado na Secretaria de Habitação de recursos próprios do programa Morar Carioca. E um dos legados que eu deixei, que eu achei legal, que é o programa de regularização fundiária. Esse é um programa que a gente vamos ter aí, eu falo vamos porque eu não me incluo, não faço mais parte da Secretaria, mas o atual secretário Gustavo vai entregar até o final do mandato 40 mil títulos, e a gente entregou nos últimos 20 anos 5 mil títulos. Então, e de forma prioritária para a mulher, né? Sim. Né? O chefe da família ali, mas em caso de quando há uma dúvida ali, é para a mulher. Agora, me fala um pouco do Eduardo Paes como chefe. Ele acordava de manhã cedo? Como é que era o expediente do prefeito Eduardo Paes, sem a gente aqui entrar em ideologia política, mas como gestor, Eduardo é um cara muito presente. Sempre ele chega na prefeitura às 7 da manhã. A gente marcava a reunião às 7, às 6h20, às vezes, a secretária perguntava onde é que eu estava, que ele queria adiantar. E às vezes a gente, na Praça da Bandeira ali chegando, o prefeito quer adiantar, chega. Então a gente já tinha que chegar às 6h30, que sabia que 6h30, as reuniões de 7 às 6h30 ele gosta de começar. Então é um prefeito muito presente, que olha as contas todas com lupa. O prefeito tem detalhe de qualquer secretaria. E quando você conviveu com ele e está no outro lado do balcão, você como empresário, você passa a compreender melhor as dificuldades que tem na gestão pública? Sim, claro, quando a gente senta do outro lado do balcão, a gente vê as vantagens e desvantagens dos dois lados do balcão. Mas continuo achando que a gente precisa ainda contribuir para desburocratizar algumas normas, alguns processos do setor público. O Estado, como é que você vê a questão habitacional do Estado em si? Nós estamos precisando produzir habitação, né? A gente está ainda com um déficit habitacional grande, né? Sem falar do programa de urbanização, mas eu tenho rodado alguns municípios. Fui a Três Rios, fui a Paraíba do Sul, fui a Petrópolis, fui a Secretário, fui a Porciúncula, fui a Varreçai, do Noroeste, a Resende. A gente precisa de produção habitacional no estado inteiro. A realidade do interior do estado, em termos de carência, porque o seu irmão sempre foi um grande líder municipal. Sim. Mas a necessidade de você estender e atuar no interior é fundamental. Isso facilita. Como é que pretende ser o exercício do seu mandato? Você pretende fazer incursões no interior? Sim, a gente não adianta vir aqui e prometer o que não vai cumprir. Eu sou 22 anos empresário e eu sou objetivo e prático nas minhas ações e conclusões. Eu preciso aprender com o nosso presidente um pouco mais da vida política, mas de forma muito objetiva. A gente tem algumas regiões prioritárias, dos quais eu já até comentei algumas que a gente já tem rodado. Claro, a gente precisa de bons quadros na Alerj, para que nos ajude a ter um parlamento forte,
para atacar diversos assuntos, como o senhor está falando. A gente aqui, claro que eu sou candidato, eu acredito no meu nome, acho o meu nome um bom nome, mas não seria prepotente achar que só o meu nome é bom. Nós temos outros bons nomes sendo candidatos e a gente precisa que a população enxergue isso e vote com consciência para que a gente tenha um parlamento forte, para que a gente ajude. A gente está aí com... Quantos municípios tem o Rio de Janeiro? Eu falei aqui de 10%. Mas você tem uma região como a Barra, onde a família é muito forte, Sim. que é maior que muitos municípios do estado. Claro. Como é que você vê essa questão da Barra? Você, morador da Barra, sente na pele. O que um deputado estadual pode ajudar na Barra? Sim, Depois eu passo essa pergunta para você. Sim, a gente sentiu um pouco isso na pele no mandato de um ano que o Caiado teve como parlamentar da Alerj. A gente tem diversos assuntos de âmbitos estadual, municipal, né? A Barra da Tijuca, você falou bem, a questão da segurança é uma. O programa Segurança Presente, por exemplo, o Caiado foi uma das pessoas que brigou pelo esse programa, enquanto deputado. A questão... Foi recurso da Alerj, inclusive. Então, a questão do saneamento, a questão dessa outorga das concessionárias da SEDAI, que ganharam, né, o leilão da SEDAI, a gente precisa fiscalizá-las, precisam cumprir com os compromissos de outorga. A gente tem diversos assuntos no âmbito estadual que representam o município, inclusive. Inclusive, quando pega a questão, vou passar Claro. a bola para o Caiado, porque quando pega a questão do meio ambiente, você tem a Iguá, que ganhou aqui na Barra, que tem uma responsabilidade muito grande com a Lagoa. A primeira atitude deles de desativar aquela barreira que existia, me fala um pouco de como o poder legislativo estadual pode fiscalizar isso. Sim, eu queria só dizer o seguinte, a pergunta na conversa que teve com o Cláudio sobre a questão do interior, enfim, o mandato dele de deputado estadual, uma coisa parecida que teve em 1 ano e 3 meses que nós tivemos, ele tem que discutir, obviamente, todas as políticas públicas referentes ao Estado. E onde o eleitor tem alcance a ele, diretamente, as questões pontuais, ele vai exercer. Temos leis, por exemplo, da minha autoria, que ele vai dar continuidade, que vai estar defendendo, e diversas ações. E uma das questões que realmente é o que tem no que você colocou agora, é essa concessionária, como outras que tiveram da SEDAI, eu acho que é uma bandeira que atinge, né, o Estado como um todo. Mas o caso da Bahia, o caso aqui das Lagoas, o negócio é muito sério, porque a gente está vendo que a contrapartida não vai ser o que não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Nós estamos frustrados agora, até na resposta, enfim, da sua pergunta. Eu, por exemplo, como vereador, eu sou presidente da frente parlamentar que eu criei como vereador em defesa do saneamento da cidade. E, no caso, a gente se reúne a cada 15 dias, uma vez por mês, dependendo, até com a Iguá, para discutir isso. Né? E algumas audiências públicas foram feitas nas regiões. E, de fato, a gente precisa ter um deputado estadual para poder cobrar de uma forma mais enérgica, para que a contrapartida, inclusive, nesse parênteses aqui, quando eu fui deputado estadual, existe em curso. E cobrar das agências, então, né? Porque, exatamente. No caso de água é GESA, né? A Genesa, né? Eu ia chegar agora nesse ponto exatamente. Quando eu fui deputado estadual, 1 ano e 3 meses, consegui, através da comissão de saneamento que eu fazia parte da Alerj, assinar um termo de ajuste de conduta, que hoje chama termo de compromisso, mas era TAC, né? Com a Genesa, SEDAI, Rio Águas e a Alerj, que eu fui testemunha, na qual existem várias medidas obrigatórias a serem feitas a curto, médio e a longo prazo. E quem vai ser obrigado hoje? A Iguá, a cumprir. A Genesa que vai fiscalizar, sim, mas quem vai fiscalizar mais ainda do que a Genesa é o Ministério Público, que está assinado o documento. Hoje a responsabilidade é da Iguá, mas a gente precisa de um deputado estadual, e no caso a gente tem limitações até mesmo por ser vereador, para que de fato esse termo de compromisso que foi assinado seja cumprido. Inclusive, queria até te remeter depois para você ter isso. Sim. Foi um livro que nós assinamos com várias medidas, e que se trata de tudo. Inclusive se trata de uma lei... Mas a Iguá tem pulado fora de responsabilidades da SEDAI. Isso tem sido um erro. As outras concessionárias, Águas do Rio não, menos, mas a Água do Brasil e Iguá estão se achando que o jogo começou agora. Mas se ela pular fora, vai ser igual aconteceu na época. Por que o emissário submarino saiu? Vocês todos aqui recordam, o emissário submarino só saiu porque, na época, o então governador Garotinho assinou um TAC com o Ministério Público. Ele assinou um TAC. E se fosse descumprido, quais são as punições que o Ministério Público está escrito?
retenção de verbas, multas altíssimas. Então, E no caso desse, quais são as punições? a mesmas. Só que assim, eu não tenho aqui, depois eu te envio quais são os valores das multas, quais são O detalhamento. os Você não tem. detalhamentos. Mas você não acha que o Cláudio, com esse jeito durão dele, ele vai ser um bom cobrador lá na LERJ? Porque Pois já me cobra muito. porque quem vem da iniciativa privada tem um poder de fogo Objetivo um pouco mais. mais abrupto nessas coisas, né? Tem que cobrar. E esse negócio de saneamento, essa questão do saneamento é uma defesa, cara. Tem que ser. A Iguá tem sido uma decepção. Para emitir conta de luz, de conta de água, aumentar a conta de consumo. São rápidos. Agora, eles estão muito atrasados. Nós temos um grande potencial aqui na região da Barra da Tijuca, a questão o turismo lagunar. Que a lei é minha, inclusive. Pois é, transporte lagunar. o transporte lagunar. E está aí. A gente não está vendo nenhum resultado prático com relação Inclusive, ao o transporte lagunar, a relação que você está falando sobre Iguá, nós tivemos reuniões há um mês atrás sobre realmente dar verba para fazer a despoluição das lagoas. Só foram destinados 220 milhões de reais. E a gente sabe que lá atrás, em 2015, quando foi licitado, era 600 mil reais. E depois o dinheiro acabou que não ocorreu. É um dos embates que o Cláudio vai ter que ter, com a ajuda do governador que foi eleito, para que essa verba tenha um entendimento. Porque a Iguá fala que o Estado tem que contemplar o restante do recurso. E o Estado fala que não, que é Iguá. E só foi destinado 220 milhões de reais. E nós temos em curso, não só a questão ambiental, como também o transporte, que é fundamental aqui para a região. Águas do Brasil também tem dado dor de cabeça. A questão de Niterói, a questão de Petrópolis, a questão da região serrana, Águas do Imperador é um serviço que deixa sempre a desejar. Como é que você vê, Cláudio, esse papel, você como deputado, futuro deputado estadual? Cláudio, meu xará, eu sempre repito a mesma coisa. A gente precisa de parlamentares atuantes. E sem rabo preso, né? Exatamente. Pode ter rabo preso. Exatamente, atuante. O que as pessoas esperam do representante é atuação. Aqui a gente vai debater diversos temas que nós estamos precisando evoluir, de uma forma geral, e atuação. Tem alguns assuntos que a gente tem maior conhecimento, outros menos, que a gente precisa... Tem que ter um bom gabinete, né? Vai montar uma equipe, né? Exatamente. É assim que funciona um administrador. Aliás, de empresa. O teu irmão tem sido mestre em descobrir talentos, né? Sim, a gente sempre... Aliás, o subprefeito da Barra é Muito cria bom. tua, né? Sim, foi uma O indicação Rafael. dele, o gabinete do Cádio. É o que eu sempre falei no setor São privado. Eduardo me tomou ele. Então, sempre falei do setor privado e do setor público. O setor privado é entrega. Se você não tiver entrega, o concorrente entrega por você e te toma o seu cliente. Como você pretende fazer prestação de conta do seu mandato? Sempre, como prestação de conta que o nosso vereador faz. A cada 6 meses a gente tem que prestar conta. Eu costumo fazer uma analogia brincando. No setor público, a contratação é o voto. Se eu for contratado no dia 2 de outubro, eu preciso prestar serviço do meu contrato. Não é verdade? Exatamente. E eu tenho que prestar conta do meu contrato, para tentar ser contratado 4 anos depois. No seu mandato como presidente, 2 vereadores já foram degolados, né? O Jairinho e agora o Gabriel. Me fala desse processo de purificação na Câmara. Sim. Primeiro, assim, uma das motivações que a gente teve quando assumiu a presidência, realmente o momento mais difícil da cidade. O servidor sem receber 13º salário e o próprio salário em dia. E a gente montou, na gestão, mudamos algumas funções que a gente achava importante para deixar a Câmara mais transparente, mais confiável para a população. E montamos uma agenda. Tinha umas pessoas encruadas lá que tinham umas agendas paralelas que você teve muita dificuldade para mexer, hein? Mas nós montamos uma agenda legislativa. E ao mesmo tempo... acima de nome, CPF, agenda. Assim, a gente mudou algumas diretorias, trouxendo pessoas que, na nossa visão, teriam mais capacidade de gestão e para deixar a Câmara mais leve, menos burocrática, mais transparente e que pudesse dar da mesma forma que o Cláudio, assim, quando eu falo ele, que sempre a gente trocou muita ideia, na gestão pública também como se fosse privada. Diferente que o gestor privado vai gerar o lucro. E o nosso é a satisfação da população e tratar os eleitores como se fossem realmente um cliente. Então a gente montou na Câmara ali uns quadros que levam a Câmara a ter hoje, inclusive, o parlamento mais produtivo do Brasil. E, obviamente, a Câmara de Vereador. Mas qual é o parâmetro? O parâmetro são os números de leis relevantes,
quantidades também sim, quantidade de audiências públicas, quantidade de legislações que foram aprovadas e foram sancionadas pelo prefeito, porque nós fizemos, por exemplo, convênio com a OAB, Luciano assinou conosco um convênio. Luciano Bandeira, que qualificou os projetos de lei para não serem constitucionais. Fizemos convênio com o Tribunal de Contas do município, também poder ajudar a nos qualificar. Criamos a Escola do Legislativo, e que tem hoje a Escola do Legislativo preparando nossos servidores e os assessores dos parlamentares com vários cursos. Então isso você vai aperfeiçoando o Legislativo, que gera ele ser mais produtivo, sim. E criamos... Cortar na carne. Também. E criamos, só para poder finalizar, o Colégio de Líderes. A minha experiência na LERJ foi fundamental nisso. O Colégio de Líderes a gente faz a cada 15 dias, reúne todos os vereadores, os líderes dos partidos, dos blocos, e discute as pautas, discute as questões. Então, quando vai para o plenário, está acordado. O vereador A ou B pode votar sim, contra, discursar contrário, mas as coisas estão ali para acontecer. O plano diretor, por exemplo, é um exemplo disso. E a gente, como você falou, nessa gestão, sempre buscar cortar na própria carne, como nós doamos 120 milhões de reais para a prefeitura poder ajudar na saúde e na empregabilidade. E, para finalizar, não quero me estender muito, não quero fugir de nenhuma pergunta, claro que não. Você me falou, o negócio do Gabriel e do Jairinho. Então, você quer falar agora. A gente não fica feliz por isso, claro que não. 2 parlamentares foram eleitos pela população. Inclusive o Gabriel foi um dos vereadores mais votados. E eu sempre digo que o parlamentar, as pessoas às vezes reclamam, mas ele é o reflexo da sociedade, alguém o escolheu para estar ali. Mas é importante uma resposta para a sociedade, que o parlamento ele trabalhou sempre de forma indiferente, respeitando a opinião pública sim, mas sempre demonstrando que ali não tem corporativismo de forma alguma e tem um conselho de ética juntamente com todos os vereadores, sempre analisando os fatos e se for cortar a própria carne, vai cortar e não vai ter corporativismo. Foi uma ação bem da forma como todo rege a lei, dando ampla defesa aos 2 ex-parlamentares, no caso municipal, e a demonstração dos relatórios geraram a atitude do parlamento de achar que teve quebra de decoro. Essa legislatura está sendo uma legislatura muito especial, porque você teve a eleição de parlamentares experientes, até senador, o Lindenberg, o Chico. Como é que você vê, o César Maia, prefeito, como é que você vê a possibilidade de um esvaziamento da Câmara com a saída desses vereadores para outros eu sempre brinco com esses parlamentares que eu torço nada contra os suplentes, por isso que a legislação está nisso, mas eu torço que ele não ganhe essa eleição, porque hoje o parlamento realmente está com grandes quadros. Tem o Tarcísio também, né, que é um vereador, líder até do PSOL, enfim, que tem um diálogo muito, muito bom com a Câmara, Chico Alencar, César Maia, parlamento consistente hoje. Hoje tem um parlamento consistente. Que mexe com a experiência e com renovação, porque esses vereadores que entraram, mesmo ter sido deputado federal, ter sido ministro, etc., eles entraram com a motivação... Não, o Lindenberg está encantado. Essa volta dele ao contato a gente fica preocupado, falar a verdade. Com as bases, né? A gente fica preocupado, sem dúvida alguma. Já aconteceu isso também na outra legislatura. Que os suplentes não conheço. Tenham consistência à altura, a gente torce por isso, né? Agora eu queria, Cláudio, voltando São 14 candidatos, se eu não me engano. 14 candidatos da Câmara dos Vereadores. Pode ter uma renovação. A Laura Carneiro, por exemplo, e no meio do mandato, praticamente. Quer dizer, você vai ter um novo desenho. Mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita para o último bloco pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A LERJ já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte.
Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. E voltamos com o programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. E aqui eu deixei uma questão no ar que eu queria agora perguntar. Eu queria que você voltasse a falar da montagem de equipe. Como é que você pretende montar a sua equipe no seu gabinete, sendo eleito? A gente vai usar os quadros que a gente precisa para os temas que a gente procura atender, como a gente fez no mandato do Caiado, sempre ajudando, sempre indicando. A gente precisa entender. Eu tenho feito muito isso, Cláudio, tenho estudado muito sobre os temas, alguns temas. Claro, não sou da bancada aí. Já decorou o regimento da LERJ, não? Estou estudando, né? A gente precisa estudar, mas a gente precisa montar uma equipe forte, uma equipe que carregue o nosso mandato para dar resultado que a população quer. Quando a pessoa vota, que eu vou repetir, está votando, está acreditando em mim, está me dando um voto de confiança, está me contratando. Você está entrando numa LERJ renovada, porque Sim. O papel do André Siciliano na presidência da LERJ, esses últimos anos, depois de tudo que a LERJ passou, hoje você tem a LERJ fazendo política com P maiúsculo. Sim. A questão do impeachment do Witzel, a LERJ teve uma atuação ímpar, inclusive os seus colegas, futuros colegas, provavelmente, que foram membros da comissão especial, foram elogiados pelos desembargadores, Sim. pela conduta, pelo voto. Isso Sim. também dá responsabilidade a você. Isso nos enche né? de esperança também e de responsabilidade. Mas o que a gente quer é isso. A gente quer ter pares bons que nos ajudem, que nos impulsionem, que leve o nosso parlamento à frente para melhorar o nosso Estado. Nós estamos precisando disso. O Caiadinho é mestre em assiduidade. De todos os parlamentares, tanto na LERJ como na Câmara, aquele que Sim. raramente falta uma sessão. Você Sim. pretende também manter Sim. essa disciplina? Cláudio, o que eu estou falando, a responsabilidade é muito grande. A gente não pode fugir da responsabilidade. Eu tenho 46 anos, não sou mais uma criança, né? Casado, pai de família, a gente tem um monte de responsabilidade nas costas, diferente quando a gente é um jovem aventureiro, às vezes, com 20 anos de idade. Eu tenho a responsabilidade perante as pessoas que estão confiando em mim e perante o meu irmão também, que hoje é presidente de um parlamento, um político renomado no Rio. Então a gente tem que ter essa assiduidade, a gente tem que ter entrega. E em caso de problema, que eu sempre falo, eu sou muito prático e objetivo. Preciso me ausentar 15 dias. Licença, Tem que ser bom, vai ser prefeito do sem Rio, remuneração. A gente brinca que ele está se preparando para ser prefeito do Rio. Quando é que... Ele é um bom quadro, um quadro que tem idade para continuar se preparando e esperar a oportunidade certa e se candidatar. Muitos falam que ele vai ser o próximo vice-prefeito do Eduardo Paes. Eu não sei dizer, essa pergunta a gente tem que fazer para E ele. aí? São perguntas que Só Você gostaria de ser escolha do prefeito? Você gostaria de ser prefeito do Rio? Sim, eu sempre digo isso. Eu acho que é um dos grandes caminhos de planejamento da vida pública que eu tenho. Sem dúvida alguma. Então o primeiro passo era ser vice do Eduardo, né? Eu acho que a primeira função poderia ser essa, poder pegar até mais uma experiência. Vamos ver se Pedro Paulo vai deixar. Mas eu queria que você falasse agora. O Paulo também é um bom quadro. É um bom quadro, eu gosto. Temos bons Pedro Paulo, quadros ótimo. hoje, inclusive no PSD. Aí eu vou puxar Mas o Pedro Paulo vai ser ministro. O negócio do Pedro falei Paulo. assim, O Rio de Janeiro está pequeno, Pedro Paulo. Até o outro dia eu dei uma nota. Esse blackout, eu vou perguntar para você até sobre esse blackout. Muito esquisito esse blackout da prefeitura. As empresas 15 dias sem emitir. Então, você, como empresário, você sabe que foi um trauma. Passamos Não se problemas podia, de emissão de nota fiscal, tudo isso. Primeira coisa que resolveram na prefeitura foi o pagamento da folha. Quer dizer, voltou o sistema para pagar a folha. Essa foi a primeira coisa que Mas a nota que a fiscal carioca prefeitura. também Voltou depois, mas voltou depois de 17 dias. E muita gente teve dificuldade de pagar a folha no final do mês de empresas porque não puderam Inclusive, receber a quinzena. nós já conversamos até com o prefeito, né, a Câmara Municipal, a gente vai ter a visita logo do secretário de Fazenda, e para a gente poder Do plano da- entender. A questão, a gente não quer nem entrar no mérito, as falhas que houveram. A gente quer saber o impacto que deu para a cidade, para a gente saber se precisa fazer algum movimento de alguma legislação. Você não achou esquisito que isso tenha coincidido com aquele escândalo aí para Rio, daqueles técnicos que prestavam serviço em outros municípios, ganhando salários que não tinham exclusividade, aí esses caras vão para o Pelourinho, na mesma hora, de uma hora para outra o sistema sai do ar. Tem uma estranha coincidência ali, Sinceramente, né? eu não sei, mas Afetou a prefeitura? Afetou a Câmara Municipal? Na polícia não, a Câmara não. A Câmara já tentaram uma vez.
Mas o nosso sistema lá conseguiu bloquear. É muito menos complexo, é claro, da prefeitura, mas a gente conseguiu bloquear. A gente até quem coordena lá toda a parte tecnológica nossa, até um funcionário do Iplan Rio, funcionário de carreira, um cara que tem nos ajudado muito. E a questão dos transportes públicos? Exemplo, nós vivemos aqui na Barra agora um caos, agora no segundo dia do Rock in Rio, com chuva, táxi sumiu, não tinha BRT, não tinha nada. Como é que você vê essa questão do transporte público? Sim, o Eduardo está pagando um preço caro por isso, né? Como eu falei que no início, uma das motivações que eu tive de assumir a presidência, com o apoio dos meus colegas que me elegeram, é o desafio da cidade diverso. Recuperação financeira, nós aprovamos legislações que levaram à recuperação financeira e a Câmara Municipal contribuiu para que tivesse uma luz no fim do túnel que levou ao acordo judicial sobre transporte público. Nós que aprovamos a intervenção do BRT, que aprovamos a bilhetagem eletrônica, que aprovamos a liberação dos recursos para poder serem investidos, para agora, por exemplo, no BRT, os ônibus que já foi anunciado até pelo prefeito serem entregues agora no final desse mês. E o acordo judicial que deu as linhas perante essas legislações que foram aprovadas na Câmara e discussões a cada 15 dias aqui com a Secretaria de Transporte e a Comissão de Transporte que levou esse acordo. Você conseguiu dar transparência na Câmara. Você acha que não está faltando transparência na Prefeitura? Porque esse caso mesmo do blackout, nota fiscal, tudo isso, a Prefeitura demorou. A gestão de crise do prefeito foi um desastre. Eu ia falar uma merda, mas foi um desastre essa gestão de crise. A falta de comunicação. Você tem criado uma transparência. É fundamental ativar isso? Tem que até perguntar para o prefeito isso, né? Mas o que eu vi é o seguinte, nós acompanhamos, por isso que o secretário vai estar lá para falar o impacto, mas o prefeito, assim, passou para como um todo que foi muito complexo. Uma operação complexa. Nunca ia imaginar que isso fosse acontecer. E todo dia, reuniões, 7 horas da manhã, ele fazendo com todo o secretariado, mas nos preocupam muito sobre essa questão. Acho que realmente tem que ser feita uma reavaliação das ações necessárias para que a gente tenha um retorno. Nós estamos chegando ao final da entrevista, voltando à questão do transporte, você tem aquela questão dos bilhetes intermunicipais. Isso tem muito a ver com o legislativo estadual também. Como é que você vê? Porque hoje você não tem só o Rio, é um grande rio, quer dizer, a região metropolitana... Não transporte. Uma das coisas que a gente sempre discutido muito com o Cláudio, a gente fazia, agora está no período eleitoral, né, mas antes do período eleitoral, a gente fazia reuniões semanais sobre a interlocução dos municípios, e no caso meu, a cidade do Rio de Janeiro, com o Estado, em vários aspectos. Questão de transporte, questão de escola, por exemplo, municipal, quando a criança sai do ensino... Do ensino fundamental vai para o ensino médio, como que é? A maior demanda que nós políticos recebemos, por onde meu filho vai estudar no Estado? A gente tem que conversar nisso. A integração do município com o Estado é fundamental em todos os setores. Então, saúde, quando você tem o transporte, sim. Parlamentar com essa capilaridade que o Cláudio vai ter, então isso ajuda muito. Então, sem dúvida. Só discutido muito isso. Você falou do Rock in Rio, a gente precisa bater na tecla do metrô até Alvorada. Isso é uma pauta que a gente precisa lutar. Não tem explicação para a gente não brigar por uma... Pelo menos o VLT, né? Você ter não só a extensão do metrô até Alvorada, mas os trilhos. Sim. Se nós tivéssemos adotado o sistema do VLT aqui na Barra da Tijuca, sem particularizar muito, hoje você não teria parte dos problemas que você enfrenta no modal do BRT. Sim. O metrô da Alvorada é muito bom. E transporte é logo na. Mas eu queria só... A Alvorada é um grande vetor Carioca, um monte de local. Mas eu queria dizer assim, em relação ao Rock in Rio, a gente participou um pouco dessa discussão. Inclusive, eu achei até, por parte da Secretaria de Transporte, que ela se colocou pelos problemas que o BRT estava vivendo, que não poderia tirar já os ônibus existentes, que são poucos para a população que os ônibus chegam agora. Toda a operação foi feita, inclusive, com os ônibus contratados pelo Rock in Rio. E uma operação muito difícil, porque a gente teve também, a gente estava até discutindo isso ontem, problemas também com a questão do tempo, né? Começou a chover, então as pessoas que começaram a deslocar todas juntas. Sim, foi um efeito manada e colapsou. Exatamente. Muito complicado. Mas eu acho que aí... Tentou até um sistema diferente, né? Com tag, para facilitar o trânsito, dar o direito para os moradores, ao conhecimento aqui de todos. Acho que foi feita uma discussão
semanal sobre isso, mas mesmo assim acho que é complicado. Bom, Caiado, muito obrigado pela sua participação. Eu vou encerrar com você como presidente da Câmara, mas eu vou passar aí as câmeras da TV Correio da Manhã para você, Cláudio. E também essa entrevista ela vai também ser transcrita para o Correio da Manhã, edição impressa, e também para o Jornal da Barra, que é o berço de vocês aqui. Sua mensagem aí para o nosso... Aproveita a leite da verdade lá e fala direto. Te agradecer pela participação, fundamental. A gente está expondo, as pessoas nos ouvindo. E pedir para as pessoas ressaltar a importância que é o voto no dia 2 de outubro, o voto consciente. 80% das pessoas não sabem quem vai votar para deputado estadual ou para deputado federal. 40% das pessoas saem de casa no dia 2 de outubro sem ter o seu voto decidido. Então isso para nós é muito difícil e muito triste, por às vezes a gente confiar em alguém que a gente nem sabe quem é, por um papel que pegou no chão ou por alguma propaganda que a gente não sabe a veracidade daquela propaganda. A gente precisa eleger representantes que realmente pensem na política de forma pública e não um projeto, um propósito pessoal de poder. Então eu venho aqui pedir, ressaltar a todos a importância que é votar consciente, eleger um parlamento forte no dia 2 de outubro, para que a gente possa conseguir avançar com o nosso Estado. Bom, eu gostei muito, Cláudio. É importante mostrar o seu voo próprio, que você tem identidade, que você tem bagagem, que você teve essa experiência no Executivo. Sim. Aliás, são dois candidatos que estão aí ligados aos irmãos. O irmão do Márcio Pacheco, candidato a deputado estadual também, e você, irmão do Caiado. É muito importante que a gente pense no legislativo estadual. Está se pensando muito no governador, no senador, e estamos esquecendo. O Pacheco, deputado, é muito preparado. Foi deputado vereador com ele, deputado com ele, e comandava a CCJ lá, a Comissão de Justiça e Redação, muito bem. Toda quarta-feira eu estava lá, assíduo, como você falou. Pode perguntar para ele. Agora vamos lá, a sua despedida também e sobretudo, esse nosso reencontro aqui. Aliás, você precisa voltar aqui para poder a gente falar de problema da cidade. Hoje eu quis aliviar um pouco a barra do Eduardo. Por causa do irmão mais velho. Por o irmão mais velho e tal, mas a prefeitura está precisando, a gente faz uma autópsia aqui na questão municipal aí. Aliás, convidar o prefeito também. O prefeito está me enrolando aí, já disse que viria aqui e até hoje não. Eu ia combinar com ele, vem os dois poderes aqui. Eu já entrevistei o governador, eu já entrevistei o presidente da República, o prefeito do Rio aí. O chefe do Poder Legislativo e o chefe do Poder Executivo. Inclusive, vamos falar dessa pauta legislativa que nós aprovamos. Isso é verdade. O parlamento, no caso, ele é independente, mas foi muito harmônico e essa independência nossa, a gente marcou muito a nossa história nesses 2 anos aí quase. Aprovando as legislações e fazendo as modificações todas necessárias nas legislações. Aqui eu faço a confidência. Você tem uma doçura do trato pessoal, mas não deixa de perder a altivez no comando. Você conseguiu dar uma identidade e uma marca, tanto que seus pares, essa liderança que se exerce hoje na Câmara Municipal, nas diferentes legendas, é fruto exatamente de ouvir, e não apenas ouvir, mas botar em prática a defesa do Legislativo. Sim, e o pedido de voto para o seu irmão? O pedido de voto não pode pedir. Mas dá mais um tempo aí, já que você tocou esse ponto. É importante, a nossa presidência colocou assim, independente da prefeitura, claro que é harmônico, inclusive nós damos a voz para todos os parlamentares, seja quem faz parte da base do governo, quem é oposição, quem é independente. Pela primeira vez, muitos políticos gostam de falar isso, na história da Câmara, nós tivemos a esquerda ocupando presidência de comissões permanentes importantes que nunca tiveram. No urbanismo, por exemplo, nós temos uma presidente, a Tainá, que é do PT, na saúde. Aliás, a Tainá é uma revelação, essa menina. Mas é da esquerda, assim, que nunca teve isso. E na saúde, o vereador Paulo Pinheiro do PSOL, por exemplo, é presidente da Comissão de Saúde. Então, por que eu estou falando isso? E em vários outros exemplos eu posso dar aqui. O próprio Pedro Duarte, enfim, que faz oposição à prefeitura, é presidente de uma comissão. Eu falo que o Pedro Duarte do Novo é a pedra do sapato do Eduardo Paes. Esse rapaz está fazendo um belo trabalho também. E quem também é da situação do governo tem a sua oportunidade e colocando nas posições do que seja o melhor para a cidade. Esse é o papel do parlamento, fiscalizar, cobrar e ajudar. E a Câmara vem ajudando, independente da cobrança. Acho que é importante a gente citar isso. E, para finalizar, acho que na consideração final, já falei demais aqui, mas realmente agradecer, falar que o Correio do Amanhã, enfim, o Jornal da Barra aí também, tem um papel fundamental e, como eu disse aqui na minha abertura,
todos nós da sociedade e principalmente a gente que está na vida pública tem que se nortear, né, pela demanda da sociedade, pelos estudos, pelos técnicos, mas a gente se norteia muito pela mídia dos jornais aqui, que sempre informa de forma muito correta e verdadeira. Papel fundamental. Papel excelente. E dizer que, como o Cláudio falou aqui, muito importante as pessoas estarem atentas ao proporcional, esquecem do deputado, do vereador, só pensam em governador e presidente, que é importante, claro, mas o papel do deputado, que tem essa função de fiscalizar o executivo, de aprovar as leis que vão interferir na nossa vida, é importante sim a participação, que pesquise bons nomes. E o Cláudio Caiado, aqui, como eu disse, foi escolhido pelo nosso grupo político, que representa, na nossa opinião, a característica renovação, por ser a primeira eleição sim, que vai dar muita motivação para ele, mas com muita experiência e capacidade por acompanhar a nossa trajetória e por ter sido testado agora como secretário de Habitação. Então a gente precisa ter bons quadros para que a gente possa ter uma Alerj mais transparente, mais com resoluções realmente aprovadas que possam interferir na sociedade, que possa melhorar a vida das pessoas. Porque nós ficamos, os moradores da Barra ficaram extremamente frustrados e da cidade quando o seu mandato sofreu aquele balanço aí, você já pleno diplomado e você teve aquele problema da recontagem de votos e que você acabou sendo prejudicado por isso. Nós ficamos frustrados. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem aí de ter. E ainda mais você assumir esse compromisso público, ser o avalista político do seu irmão, né? Então isso é muito importante. Essa interação vai ser boa. Município, Estado, o vereador, o deputado. Muito obrigado ao Cláudio, muito obrigado gente. ao Carlos Caiado. Boa tarde. A gente tem feito uma campanha no Correio da Manhã para que você vote. É muito importante que você saia de casa, não reclame. O Correio da Manhã tem feito uma campanha sistemática para estimular a redução da abstinência no próximo dia da eleição. Obrigado a vocês. Obrigado. E chegamos ao fim de mais um programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.